Bem-vindos ao Plano Semanal 8. Hoje nós vamos falar sobre o reparo, daquelas mutações todas que a gente discutiu na última aula, certo? Essa aula ela é curtinha, tá? E ela é curtinha por quê? Porque eu vou precisar que vocês assistam outros vídeos, tá? Para ilustrar o processo, tá? Como sempre, eu vou deixar no card aqui no cantinho aqui em cima os vídeos que eu vou usar nessa apresentação, tá bom? Enfim, vamos começar. Os mecanismos de reparo, eles basicamente vão agir ali consertando os erros que vão acontecer ali na sequência dos códons na molécula de DNA, certo? Quais são esses erros aí? A gente viu na última aula. Nessa aula aqui a gente vai até comentar um pouco deles de novo, tá? Mas não em tantos detalhes, certo? Enfim, a gente tem duas categorias aí de mecanismos de reparo, tá? A primeira categoria são esses mecanismos que revertem a alteração em alguma molécula, certo? E a outra categoria vai ser esses mecanismos que vão promover a remoção de algum nucleotídeo, tá? E não somente a remoção, como às vezes, talvez, a substituição aí por uma sequência que seja adequada, tá? Enfim, e aí dessa primeira classe aqui, de mecanismos de reparo, a gente tem, por exemplo, e aí dessa primeira classe aqui de mecanismos de reparo, de reversão de alterações na molécula, a gente tem, por exemplo, a reversão daqueles dímeros de pirimidina, que não sei se vocês lembram, são uma das consequências da exposição à luz UV, e a reversão da alquilação, que é aquela adição de um grupo metil ou etil numa guanina, tá? E aí, dessa classe aqui de remoção de nucleotídeos, a gente tem essas três estratégias aqui, que, enfim, a gente vai falar mais especificamente delas em breve, certo? Enfim, começando aqui pela reversão dos dímeros de pirimidina. Se vocês lembram, os dímeros de pirimidina, eles são aquela estrutura que é formada quando tem a incidência da luz UV em pirimidinas, lógico, aqui nesse caso em timinas aí, que estão adjacentes na fita de DNA. E aí essas timinas adjacentes, com a incidência da luz UV, vão formar o anel de ciclobutano. E o anel de ciclobutano é basicamente uma ligação, uma interação, que elas vão ficar associadas, essas duas timinas aqui elas vão ficar associadas. E aí, como elas estão associadas, elas vão ser lidas como uma única base, tá? E aí, como elas são lidas como uma única base, elas podem acabar sendo puladas, pode acabar tendo aquela reação, aquela mutação de exclusão, de uma base. E se vocês lembram também, a mutação de exclusão ela é muito séria, porque ela pode gerar uma alteração na janela de leitura, uma mutação de frame shift. Enfim, e o reparo desse tipo de mutação, ele é feito por essa enzima aqui, que é denominada fotoliase, tá? E que nem diz o nome, fotoliase significa que ela vai agir na presença da luz, tá? E o que a enzima fotoliase faz? Ela vai quebrar essas ligações aqui do anel de ciclobutano e vai basicamente separar as duas timinas ali, fazendo com que elas voltem à conexão normal, tá? Só que tem um porém. Os humanos não têm essa enzima fotoliase, tá? Ela está presente em E. coli, em algumas leveduras, algumas plantas, alguns animais, porém não temos em nós humanos. A gente tem outros mecanismos de reparo para isso, tá? Que a gente vai falar em breve, mas enfim. Aí falando da alquilação, que é aquilo que eu falei. A adição ali de um grupo etil ou metil numa guanina, fazendo com que ela vire uma oxigênio 6-metilguanina. E essa oxigênio 6-metilguanina ela vai parear errado, tá? E consequentemente vai gerar erros na replicação e na transcrição, quer dizer, vai gerar não, pode gerar.
Enfim, e o reparo dessa mutação, né, é feito por essa enzima aqui, com esse nome gigantesco, a enzima oxigênio 6-metilguanina metiltransferase. E o que vai fazer, né, essa enzima? Nesse esquema aqui está mostrando justamente a ação, né? Então imagina que a gente tem aqui a oxigênio 6-metilguanina, né, a guanina mutada, com o grupo metil adicional aqui que não era para ter, certo? E o que vai acontecer é que essa enzima ela tem um grupo cisteína ali, e esse grupo cisteína ele vai meio que sequestrar esse metil que estava a mais ali na molécula de guanina, né? E aí ela vai voltar a ter a estrutura normal dela de guanina que a gente sempre conhece, certo? Enfim, e aí ela vai voltar a funcionar como ela sempre deveria ter funcionado. E agora vamos falar da outra categoria de sistema de reparo, né, que é a remoção ali de nucleotídeos. O sistema de reparo por excisão de nucleotídeos vai ser o primeiro desses que a gente vai falar, tá? E o que acontece nesse mecanismo de reparo? Vamos olhar aqui a imagem que ela ilustra bem isso aqui. Lembra do dímero lá de timina, né? Imagina que a gente tem exatamente isso aqui. Então a gente tem esse dímero aqui formado, né? Então nesse sistema de reparo, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse teco aqui que está errado, né? Que está mutado. Vai fazer uma sequência nova ali no lugar que a gente tirou. E depois vai conectar na fita, certo? Esse basicamente é o reparo por excisão de nucleotídeos, tá? Que é essa sigla REN. R-E-N. Enfim, aí vamos falar mais especificamente então das fases, né? Da sequência de fatos aí que acontecem. Primeiro esse erro, né? Essa mutação aqui vai ser reconhecido por um conjunto aí de proteínas. Aí depois a gente vai ter uma associação com as endonucleases. O que as endonucleases fazem? Elas vão vir aqui no meio da fita, né? Vão achar lá 2 lugares ali antes e depois da mutação e vão clivar o DNA e vão, né, no caso, quebrar aqui as ligações fosfodiéster entre os nucleotídeos, né, na mesma fita, uma de cada lado, né? E aí ele casa e vai separar as ligações de hidrogênio. E aí, consequentemente, se quebra aqui e quebra aqui, dá para tirar esse tequinho aqui, certo? Que tem a mutação. E aí, depois que tira o pedaço que tem a mutação, a polimerase vai lá e vai, né, lógico, polimerizar uma sequência nova ali naquele lugar que ficou um buraco, certo? E aí, depois que tiver a polimerização dessa sequência nova, a ligase vai lá conectar tudo de novo, certo? Basicamente é isso, assim. Se der para entender essa sequência aqui de fato, vocês já entenderam aí o reparo por excisão, tá? Enfim, agora falando em seres humanos, tá? Mais especificamente, aquele lá é meio que o processo geral, né? Em seres humanos a gente tem esse conjunto aqui das enzimas XP, tá? XPC, XPA, etc. Mas basicamente o processo é o mesmo, tá? Vai ter o reconhecimento ali da área com mutação, depois vai ter a abertura da fita, a clivagem aqui da área que é mutada, né? A área com erro. E aí depois aqui, ó, a DNA polimerase vai fazer a fita nova ali e depois a ligase vai conectar tudo, certo? Enfim, a gente tem conhecimento dessa doença aqui, que é a chamada doença do sol, tá? O xeroderma pigmentoso. E o que é essa doença? Eu fui procurar aí uma imagem, essa daqui é uma imagem bem light desse quadro, tá? Porque as imagens são pesadas. O que acontece nessa doença é que os pacientes que têm esse problema, né, eles não conseguem codificar essas enzimas aqui corretamente. E se eles não conseguem codificar essas enzimas corretamente, eles não conseguem fazer direito, né, esse reparo, esse tipo de mecanismo de reparo. E aí, se vocês lembram, a gente tinha falado que essas mutações, né, esses dímeros aqui, eles são formados por quê? Por causa da radiação ultravioleta, né, a luz do sol.
quer dizer, a radiação do Sol, né? E aí, enfim, já que eles não conseguem reparar esses erros, né, causados pela luz ultravioleta, eles vão aí acumulando esses problemas, né, essas mutações, e aí gerando muitos problemas, né? E, inclusive, altíssimas incidências de câncer de pele. Tanto que se vocês procurarem mais imagens, né, eu coloquei uma imagem aqui leve, mas enfim, tem umas imagens bem chocantes assim dessa imagem, que as pessoas elas têm que amputar o nariz, amputar a boca, amputar o dedo, amputar a mão, enfim, porque vai tendo muitas complicações por causa justamente dessa falta aí da capacidade de reparar esses danos, né? Porque a gente afinal está sempre exposto ao sol. Enfim, o próximo mecanismo que a gente vai falar é o de recombinação não homóloga, tá? E o que acontece nesse mecanismo aqui? Vamos pensar lá naquela mutação causada pelas radiações ionizantes, tá? Se vocês lembram do que eu falei na última aula, as radiações ionizantes elas têm uma energia muito alta, né? Elas são um raio, né? Com energia muito alta, uma onda, que vão incidir ali na molécula de DNA e vão causar o rompimento dessa molécula, certo? E o que acontece? Normalmente vai acabar acontecendo aí a perda de algumas bases nitrogenadas, tá? Alguns nucleotídeos. E aí vai ficar esses dois pedaços aí separados. A recombinação não homóloga vai simplesmente pegar esses dois pedaços aqui e juntar, certo? Não importa se perdeu algum nucleotídeo, não interessa, ele vai juntar. Inclusive esses pedaços aqui, ó, que sobraram, né, que ficaram a mais, vão ser removidos e pronto, vai juntar ali. E aí, isso daí pode gerar mutações. Por que pode gerar mutações? Porque afinal, se perdeu algum nucleotídeo nesse processo de quebra, não interessa, perdeu. Se tiver que tirar esses pedaços aqui para juntar, perdeu. E aí, consequentemente, isso daí vai mudar a sequência de bases, né, de nucleotídeos. Enfim, isso pode ter aí consequências para a síntese das proteínas, tá? Assistam esse vídeo, por favor, porque ele ilustra muito bem, certo? E, enfim, é isso de recombinação não homóloga, tá? E aí, por fim, a recombinação homóloga. O contexto aqui é o mesmo, tá? A quebra ali por radiação ionizante. Imagina que a gente tem lá a fita de DNA. Vamos pensar, né, no cromossomo. Agora vamos pensar mais especificamente o que é importante para esse conceito. A gente tem lá um cromossomo, tá? Lembrando, um cromossomo é uma molécula de DNA, enfim. Tem um cromossomo que foi quebrado por radiação ionizante. E aí, consequentemente, a fita foi separada ali nesses dois pedaços, tá? Só que o que acontece? Na recombinação homóloga, o que a gente vai fazer vai ser usar o cromossomo homólogo de base para fazer meio que um curativo ali, meio que preencher aquele buraco que ficou para não perder as bases, entendeu? Porque no outro mecanismo, né, o que acontecia se perdeu as bases, perdeu de vez. Aqui o que a gente vai fazer é copiar do outro cromossomo, tá? Porque afinal a gente tem meio que a cópia, né? Desse cromossomo, a cópia dele, né? O homólogo. Lembrando que ele não é idêntico e justamente por isso tem uma consequência aí. Vai usar esse outro cromossomo aí para fazer meio que um curativo ali e preencher aquele espaço, certo? E aí qual que é a consequência, né, que eu falei? Esse uso do cromossomo homólogo, né, pode gerar uma perda de alelos. E por que uma perda de alelos? Porque a gente vai copiar o outro cromossomo. Então vamos lá, vamos dar nome aos bois. Imagina que nesse cromossomo aqui, a gente nesse ponto tinha um alelo azinho, tá? E aí quebrou o alelo azinho. O que vai acontecer? A gente vai pegar o outro cromossomo, que era o alelo azão, e vai copiar aquele trecho. E aí o resultado vai ser o quê? 2 cromossomos com alelo azão, porque afinal o lugar que tinha o alelo azinho vai ser removido, né? Foi quebrado e vai ser removido,
para dar lugar, né, à cópia do outro cromossomo, sendo que ali tinha o alelo azão, certo? Então vai ficar o mesmo alelo nos dois cromossomos. Isso é uma possibilidade, tá? Não é sempre que vai acontecer isso. E se for o mesmo alelo nos dois cromossomos, também não vai mudar nada. Mas enfim, é uma possibilidade aí dessa recombinação homóloga, tá? Enfim, e eu preciso que vocês assistam com muita atenção esse vídeo aqui. E eu peço muito que vocês assistam, porque esse daqui é um processo muito difícil de mostrar, tá bom? Esse outro aqui é mais facinho de entender, mas esse, galera, vejam, por favor, tá? E por quê? O que acontece? Imagina que a gente tem lá os dois cromossomos, certo? Um cromossomo, o cromossomo 1, né, foi ali quebrado. Essa fita aí que foi quebrada, ela vai ser processada. Para quê? Para ela ficar um trecho, né, esse trecho aí que foi quebrado, vai ser processado para ficar fita simples. E o que vai acontecer? Essa fita simples, um conjunto, né, de enzimas vai pegar essa fita simples, vai parear com o cromossomo homólogo, aqui essa imagem, é esse momento aqui, essa imagem, formando esse D-loop aqui, é o chamado D-loop. E ele vai parear com o cromossomo homólogo, e ele vai servir de primer para uma polimerase fazer o resto da fita, tá? O resto que foi perdido. E aí depois essa fita aí que vai ser sintetizada vai parear de volta lá com o cromossomo o cromossomo original, né? Que tinha sido quebrado antes. Mas enfim, se eu fosse fazer aqueles desenhos para vocês, eu ia ficar maluco. Então é bom não, é essencial que vocês vejam esse vídeo, tá? Enfim, por hoje era só. Essa aula é mais curta mesmo, mas ela é bem importante, é interessante, né, esses mecanismos de reparo. Enfim, boa prova para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.